Olá! Olá a todos que estão assistindo aqui ao vivo ou que irão assistir esse vídeo depois. Eu estou fazendo uma série de lives a respeito dos relacionamentos amorosos saudáveis, alguns pontos que a gente precisa observar, alguns pontos de impedimento, né? Eu vou falar aí um pouquinho sobre vários assuntos, vários aspectos de uma relação amorosa, tá? Como a gente caminha para uma relação amorosa saudável, o que a gente precisa olhar. E hoje, nesse vídeo, eu quero falar para vocês 4 pontos que são importantes se você deseja manter uma relação amorosa saudável, tá bom? Primeiro ponto é respeito. Ai, Karina, mas isso é muito básico. É arroz com feijão. Quem não sabe que respeito é importante numa relação amorosa, né? Então você não tá trazendo nenhuma novidade aí. Às vezes o simples é o essencial e a gente deixa passar. Mas eu estou falando aqui de um respeito que vai além. De não gritar, de não desrespeitar, de não alterar o tom de voz, de não agredir verbalmente, fisicamente, emocionalmente alguém. O respeito que eu quero trazer aqui como primeiro ponto para uma relação amorosa saudável é um respeito que concorda com o outro assim como ele é. Concorda com a história do outro, concorda com o que o outro tem para oferecer, com o que o outro é, concorda com tudo que compõe a história do outro, tá? Então esse respeito vai além das atitudes externas, vai além do eu não interromper, eu não gritar, eu respeitar o espaço do outro. Esse respeito que eu trago como um primeiro ponto importante nas relações saudáveis é um respeito que é uma postura interna. É você internamente ter a postura de olhar para o teu parceiro e enxergar além dele. Enxergar os pais dele, a família dele, o contexto que ele viveu até então. Os desafios, os aprendizados, enxergar a história desse parceiro. E entender que o que ele é hoje, o que ele é capaz de ser, o que ele é capaz de te dar, de te oferecer, é fruto desse contexto, desses cenários que ele viveu. E aí manter essa postura interna de respeito a tudo isso. E como que isso funciona na vida prática? O que é esse respeito no dia a dia? É você não exigir do outro aquilo que ele não pode te dar, aquilo que ele não consegue, né, te dar, ou aquilo que ele não consegue fazer. Esse respeito, nessa postura de concordar com o outro como ele é, respeita as atitudes e o destino do outro. Respeita aquilo que o outro escolhe, respeita as suas escolhas. Muitas vezes nós amamos o nosso parceiro, amamos a pessoa que está com a gente, e na nossa opinião ela faz algumas escolhas erradas, né? Na nossa opinião, ela escolhe uma alimentação que a gente não concorda, ela escolhe de repente ter um hábito que a gente não concorda, e nós queremos mudar aquilo. Nós queremos dar um jeito de ajudar essa pessoa a mudar, a gente quer influenciar, a gente quer falar, conversar, a gente quer de alguma maneira auxiliar essa pessoa. E quando a gente faz isso, é uma forma de desrespeito. De desrespeito a essa pessoa, ao que ela é e ao que ela pode lhe dar. Ai, Karina, mas então eu tenho que aceitar tudo que o meu parceiro faz? Se for em relação a ele, ou uma atitude em relação a você, a relação de vocês, e você perceber que ele não tem como fazer diferente, sim. É claro que em alguns momentos vocês podem conversar. Se teve uma atitude ou se tem alguma questão que te incomoda, que te machuca, ou que você não lida bem com aquilo. Por exemplo, um parceiro que tem um hábito de fumar, né? Então o parceiro é fumante e você é não fumante. A escolha do parceiro em ser fumante é uma escolha dele, que você vai ter que lidar, e que provavelmente você o conheceu assim, né? Muito provavelmente. Mas é uma escolha que ele vai ter que lidar. É um destino que ele vai ter que lidar com as consequências dessa escolha.
tá bom? Então, querer salvá-lo disso é uma forma de desrespeito. É uma forma de não concordar com quem ele é e com as escolhas que ele faz. Agora, fumar dentro da casa, que também é um ambiente seu, ou quando vocês vão dormir e vão namorar e aquele cheiro te incomoda, quais são os combinados que você pode fazer? Né? Um banho, isso, aquilo, enfim, aí os combinados você pode fazer com ele porque é algo que te afeta. Então, é importante a gente ter isso, né? Não tem exatamente uma regra para cada casal. Cada casal precisa sentir aquilo que dá força e aquilo que tira força da sua relação. Mas respeitar e concordar com o outro assim como ele é muito bom. Quando alguém se sente de verdade respeitado, mas de verdade, nesse respeito profundo de aceitar e concordar, essa pessoa se torna extremamente agradável. Essa pessoa se torna extremamente amorosa, agradável, de fácil convivência. Faça o teste. Não precisa acreditar no que eu tô falando, tá bom? Faça o teste. Veja como é a convivência hoje. Pense nos padrões das suas relações anteriores, como era. E implemente isso assim que possível, assim que você tiver um parceiro, ou se você já tem um parceiro, tente mudar. Mas isso precisa vir de dentro. Precisa ser algo muito bem trabalhado dentro de você, que reflete nas suas atitudes fora, tá bom? Segundo ponto, importante para uma relação amorosa saudável: maturidade. De novo, Karina, arroz com feijão? Pois é, mas deixa eu explicar aqui o ponto de vista dessa maturidade. Quando a gente fala do encontro de duas pessoas, da formação de um casal, a gente fala que são dois sistemas que se unem. Nós temos a ilusão de achar que eu encontro o fulaninho e somente nós dois estamos nos unindo. Não. Existe uma união aqui de todo o meu sistema e de todo o sistema do meu parceiro. Através de nós, esses sistemas se unem, tá? E, dependendo da posição que eu estou no meu sistema, eu ainda estou numa posição infantil. Ou o meu parceiro está numa posição infantil. E quando eu vou para minha relação de casal, eu vou espelhar essa posição infantil que eu estou no meu sistema. E como que eu fico numa posição infantil dentro do meu sistema e na minha relação amorosa? Quando eu crio exigências, quando eu crio críticas, quando eu crio expectativas em cima desse parceiro e eu exijo que elas sejam cumpridas. Quando eu idealizo as situações, quando eu não tenho os pés na realidade e consigo enxergar o outro como ele realmente é. Como se eu enxergasse somente a minha projeção daquilo que deveria ser para atender a minha necessidade e as minhas carências. No nosso sistema familiar, a gente muitas vezes faz isso com os nossos pais. Então, quando eu estou olhando para o meu pai e para minha mãe, e eu tenho exigências, expectativas, ideais, eu olho para os meus pais e eu penso, eles deveriam ser diferentes, eles deveriam me dar isso, me dar aquilo outro, ou ter feito diferente, ou não ter me deixado, ou enfim, ter me ajudado na hora que eu crio exigências e críticas, eu estou numa postura infantil no meu sistema familiar. E aí eu tô lá falando isso para os meus pais, pode ser internamente, pode ser verbal, diretamente, né? Tem pessoas que carregam essa postura infantil só no íntimo. Mas se você prestar bem atenção, você vai ver nas atitudes e na fala isso aparecer. E tem pessoas que são realmente muito diretas e criticam, julgam, fazem essas exigências. Quando eu faço isso no meu sistema familiar, eu não estou com os pés na realidade. Eu não olho para os meus pais como pessoas normais, como seres humanos, que tem cada um deles a sua própria história, a sua própria vida, as suas próprias implicações, e que eles podem me dar aquilo que eles já me dão, aquilo que eles já me deram. E eu exijo deles algo que de repente eles não conseguem me dar, dentro da humanidade deles. Assim como nós somos humanos e temos as nossas questões e só podemos oferecer ao outro e ao mundo aquilo que a gente tem. Não tem como eu dar mais, dar o que eu não tenho. Então, às vezes eu até vou atrás, a gente vai, né? Hoje em dia a gente vai atrás de recursos para dar. Mas quando eu olho para os meus pais com essas exigências, eu quero que eles sejam os pais que eu idealizo e não os pais reais que eles são. E quando eu não aceito a realidade, eu não estou na realidade.
Eu não tenho maturidade suficiente para lidar com as coisas que acontecem. E aí, essa venda que fica nos meus olhos, me impedindo de ver a realidade em relação aos meus pais, fica nos meus olhos para tudo na minha vida. Quando eu olho para o meu trabalho, eu tenho venda nos olhos, eu não vejo a realidade. Então, às vezes eu tenho problemas com o chefe, eu tenho problemas com os colegas, eu tenho problema com a atividade que eu desempenho. Quando eu olho para o meu parceiro, eu tô com a venda nos olhos, eu não vejo a realidade, eu vejo o que eu idealizo, eu vejo as minhas projeções, tá bom? E aí eu reflito isso lá no meu parceiro. Então eu com essa venda de imaturidade, de uma postura infantil na minha relação, eu vou lá e olho para o meu parceiro com esse ideal. Eu construí um parceiro ideal na minha mente, eu construí as características ideais, construí aquilo que eu acho que é interessante para mim e vou exigir que ele faça isso. E aí, gente, já viu, né? Exigência, frustração, crítica, enfim, uma relação muito turbulenta e sofrida para ambos os parceiros. Agora, se eu tenho os pés na realidade, se eu enxergo meu parceiro como ele é, se eu estou numa postura adulta e entendo que as pessoas têm limitações, talentos, enfim, as pessoas são complexas, têm uma multiplicidade de características, né? Se eu entendo isso, eu olho para o meu parceiro com essa forma real e adulta. Aí sim, eu posso entender dentro da realidade o que ele é capaz de fazer, né, para mudar. Para mudar, desde que me afete. O que eu posso negociar com esse parceiro? O que eu não posso? Até onde é o limite dele? Quais são os talentos? O que eu realmente amo nessa pessoa? Real, né? E aí a gente olha para os outros, a gente tira essa venda do nosso olhar. Terceiro ponto importante para uma relação de casal. Tô olhando aqui a minha colinha, porque eu vou entrando aqui no assunto, acabo me perdendo aí, que eu acho o máximo, assim, cada um desses pontos, né? Terceiro ponto importante, e que se você tem esse ponto na sua relação, é sinal de que o relacionamento de você e do seu parceiro é um relacionamento saudável. Crescimento. Uma relação amorosa saudável propicia crescimento aos parceiros. Não só crescimento da relação, mas crescimento individual. Em uma relação amorosa saudável, ambos os parceiros crescem individualmente. E o que é esse crescimento? Não é só um crescimento financeiro ou um crescimento profissional. É um crescimento emocional, é um crescimento de maturidade, é um crescimento de autodescoberta, um crescimento de satisfação, de felicidade. Então é importante que cada um dos parceiros dentro da relação amorosa faça o movimento de um crescimento individual. Que eu cresça individualmente, que eu busque as ferramentas de crescimento que são necessárias, os caminhos de crescimento necessários e que eu permita que o meu parceiro também cresça, também busque aquilo que é necessário para o seu crescimento, tá bom? Então, dar este espaço de crescimento dentro da relação de crescimento individual fortalece ambos e fortalece a relação. Quanto mais eu me realizo, quanto mais eu trato as minhas questões, quanto mais eu amadureço emocionalmente, quanto mais eu consigo reconhecer, lidar com os meus sentimentos, entender a minha história, me reconectar com a minha família, quanto mais eu consigo trabalhar as questões do meu passado, do meu presente, menos eu projeto tudo isso no meu parceiro. Menos eu crio expectativas, menos eu tenho menos gatilhos que podem ser ativados pelo meu parceiro e despertam situações mal curadas, maltratadas, né, não observadas aí da minha vida. Então o crescimento individual fortalece não só os parceiros, mas fortalece a relação, tá? E o quarto ponto de uma relação amorosa saudável é a troca. Um equilíbrio de troca dentro dessa relação é extremamente necessário. Dentro de uma relação amorosa, quando eu tenho somente um parceiro que toma as rédeas,
que tem as decisões, enfim, que, vamos dizer assim, tem a frente desse relacionamento, o outro parceiro, primeiro, a gente tira a chance dele de crescimento, que é o terceiro ponto, porque se ele não está à frente, se ele não faz, se ele não tem esse espaço, ele também não cresce. E esse parceiro que está aí um pouco, digamos, mais acomodado na relação, muitas vezes porque o outro membro da relação faz demais, toma a frente, não tem paciência, às vezes, para esperar o tempo do outro, enfim, aí são N motivos. Mas quando eu tenho alguém que cresce muito num relacionamento e a outra pessoa não consegue crescer, não tem espaço para crescer, a gente tem um desequilíbrio de troca. Uma pessoa dá demais, a outra pessoa não consegue dar, não consegue contribuir com o relacionamento. Quem dá demais fica com uma sensação, às vezes, de sobrecarga, de cansaço, mas também fica com uma sensação de dever cumprido. Fica pensando, a minha parte eu tô fazendo. Tudo que eu posso eu tô fazendo. Eu faço tudo por essa relação. Eu faço tudo por nós. Então fica com uma sensação de certa inocência. Eu sou inocente nessa relação. Eu não tenho culpa de nada, porque tudo que eu posso eu estou fazendo. Enquanto isso, o outro parceiro que não tem chance de contribuir nessa relação, fica com a sensação de ser pequenininho dentro da relação. Uma sensação de não ter dignidade na relação. Se sente humilhado realmente. Se sente aí rebaixado. Muitas vezes esse parceiro que recebe demais na relação, enquanto um faz de tudo, o outro ali não tem espaço para retribuir, e às vezes eu faço tanto, eu fico tão no alto, eu fico tão no meu pedestal, que quando o outro olha, ele até pensa, meu Deus, eu não consigo retribuir, deixa pra lá. Só que ainda assim ele vai se sentir diminuído. E muitas vezes vai entender que ele não tem nenhuma utilidade nessa relação, que ele não contribui com essa relação. E às vezes vai querer sair da relação, vai procurar formas de sair, pode desenvolver uma certa agressividade contra a pessoa que faz de tudo. Aí essa pessoa que faz de tudo, que tá sempre ali fazendo, entregando, pensa, nossa, mas eu faço tudo e ele ainda é agressivo. Eu faço tudo e ele me trata assim. Por quê? Porque tá fazendo muito. Porque não tá respeitando o equilíbrio. Porque não dá espaço pro outro fazer também. Precisa segurar a onda de fazer. Precisa segurar a onda de resolver. De querer fazer tudo certo. Precisa segurar a onda e deixar espaço pro outro. Ah, Karina, mas se eu deixar espaço não acontece nada. Não vai sair nada. Vai ter que ter paciência. Porque assim, muitas vezes essa dinâmica tá tão instalada que o parceiro fica acomodado. Por mais que aquilo doa, sistemicamente falando, por mais que aquilo doa nele, ele tá ali acostumou com a situação, tá acostumado, Tá acostumado com aquela dinâmica. Então, quando abrir o espaço para ele fazer, pode ser que ele tenha medo de fazer, pode ser que ele não entenda que é para ele fazer, pode ser que ele tenha que se acostumar novamente com fazer, em assumir o risco, a responsabilidade, de fazer, dar certo, dar errado. Então, é necessário também dar esse espaço para o parceiro retomar a dinâmica. Muitas vezes nós, mulheres, temos a tendência de fazer, demais, de entregar demais, de resolver demais. A maioria, pode ser que isso seja o contrário. Mas a maioria das mulheres hoje em dia tem essa tendência de fazer, resolver, tá à frente, ser rápida. Tira isso da frente, fazer... Não tem problema, gente, ser rápida, fazer, acontecer. Não tem problema. Principalmente quando a gente tá falando de trabalho, quando a gente tá falando de projetos, quando a gente tá falando de uma série de faxina, tá bom? Não tem problema nenhum. Pode fazer acontecer e ser rápida, mas quando você olhar pra sua relação, pro seu parceiro, pras decisões e as questões que envolvem vocês dois, põe o pé no freio um pouquinho. Dá espaço pro outro fazer. Ai, Karina, mas e se ele tomar uma decisão errada que nos prejudique como casal? Pois é um risco. Você também pode tomar uma decisão errada, Você também pode tomar uma decisão errada. Todos nós podemos. Vocês podem conversar sobre a decisão, mas é um conversar sobre a decisão que não é pra você ir já com tudo pronto na sua cabeça para convencer o parceiro.
É um conversar realmente aberto para ouvir o que ele tem a falar. Teve um dia desses que uma amiga me mandou uma mensagem. Se ela estiver assistindo esse vídeo aqui, ela vai saber do que eu tô falando. Ela me mandou uma mensagem falando assim: olha, a gente comprou uma casa nova e eu recebi um dinheiro extra e eu quero fazer logo essa reforma e eu já quero resolver e eu fiquei super feliz, já cotei isso, aquilo, pedreiro, material, bababam, vai dar isso, ainda vai sobrar tanto. E aí eu liguei pro meu marido e falei: olha, eu recebi esse dinheiro extra, fez isso, aquilo outro e já... olha como a gente pode fazer. E ele foi extremamente agressivo com ela. E disse: olha, se eu fosse você, eu comprava um carro pra você, eu comprava alguma coisa pra você e não mexia com isso agora, tá bom? E ela ficou super mal, né? Pensando: meu Deus, mas eu faço tudo, nananana. Falei: então, percebe como que você foi pra essa conversa? Ah, mas eu conversei com ele, eu troquei com ele. Não. Você foi pra uma conversa já com tudo pronto, com aquilo que você já tinha decidido, pra convencê-lo de que aquilo era a melhor decisão. E o marido dela tem uma energia masculina também muito forte, muito realizadora. Então, o que acontece? Acaba dando embate. Quando eu sou muito realizadora, eu quero resolver tudo, ou o outro membro, o marido, o parceiro, entra num lugar realmente menor, ou se ele também tem uma energia muito forte de realização, vai ter muito embate, né? Pode acontecer as duas coisas. E ela falou: meu Deus, mas eu não sei o que eu faço. Eu falei: então, sabe o que você faz? Cogita a hipótese de comprar um carro mesmo pra você, trocar seu carro, de comprar umas coisas pra você. Eu cogitaria essa hipótese. Eu cogitaria essa hipótese e deixaria, de repente, essa questão da reforma a cargo dele, como ele falou, como ele te propôs. Então, assim, o quanto a gente realmente está disposta a ouvir o que o outro quer, e o quanto a gente realmente está disposta a esperar o tempo do outro, o tempo do casal, que não seja nem o dele, nem o seu, que seja um meio termo. Então é importante que a gente observe isso, porque quando a gente desequilibra a troca, a nossa convivência não fica bacana. E esse desequilíbrio pode ter diferentes fundos, né? Normalmente é sistêmico, né? Normalmente tem uma questão no sistema familiar, de padrões familiares que já vem assim, a mamãe era assim, o papai era assim. Ou às vezes tem uma questão da personalidade. No meu programa Mapa do Amor Saudável, o link tá aqui na bio, a gente na segunda esfera trabalha as personalidades. E você vai ver que tem personalidades que têm uma tendência de fazer isso. De fazer tudo pelo outro. De dar tudo pro outro. E fica muito desproporcional a troca. Então, sabendo que existe essa tendência, quais são os mecanismos que você tem para evitar, para frear um pouquinho, né, ou para prestar atenção nas suas decisões, para que você reequilibre. Vai ficar menos cansada, vai ficar menos sobrecarregada, vai ficar mais tranquila, tá bom? E vai ter uma relação mais saudável, mais harmoniosa com o teu parceiro. Gente, esses são os 4 pontos importantes para uma relação saudável que eu gostaria muito de dividir com vocês. Clica aqui no link da minha bio, conheça o Mapa do Amor Saudável, que é um programa online, onde tem mais de 70 aulas gravadas com conteúdos e exercícios práticos de transformação. É um programa extremamente acessível, é um acompanhamento terapêutico eficaz e acessível, como você nunca viu. Além disso, nós temos encontros quinzenais, então encontros ao vivo pelo Zoom a cada 15 dias, para apoiar todo esse processo de transformação, para mentorar, para discutir outros temas fora aí dessas mais de 70 aulas que vocês vão ter disponíveis. O acesso é imediato, fica disponível por 1 ano para você rever, para você fazer de novo, para você ver no seu tempo, tá bom? Clica lá no link da bio. Chegou a hora de ter uma relação amorosa saudável. Dá para aprender, dá para incorporar esses conceitos e aplicar no seu dia a dia. E depois me conta o que você achou. Eu amo receber as mensagens das minhas alunas, as mensagens das pessoas que estão no mapa com os resultados, tá bom? É isso, gratidão por esse vídeo, por essa presença e até o próximo vídeo.